Moura. Eu convido agora o professor Dr. Marco Antônio Trocoli Chieia, diretor científico da Abrela e médico responsável pelo ambulatório de doenças neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e falar a respeito de tratamento medicamentoso, o que temos e o que teremos. Marco Antônio, 15 minutos. Muito bom dia. Agradeço o convite, a iniciação do 10º Simpósio Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica. Cabe a mim a responsabilidade de apresentar para vocês a terapêutica sobre esclerose lateral amiotrófica e doença do neurônio motor. E fica muito difícil em 15 minutos explanificar para vocês todas as medicações que estão em estudos ou que podemos utilizar para a esclerose lateral amiotrófica. Vou tentar ser bastante sucinto e falar do que é possível e que está sendo estudado de mais recente. Aqui é um breve resumo, já foi comentado antes, a respeito da esclerose lateral amiotrófica, também chamada de doença de Lou Gehrig ou doença de Charcot. É a principal forma da doença degenerativa de doença do neurônio motor, a esclerose lateral amiotrófica. Ela acomete os motoneurônios, tanto do trato motor superior quanto inferior. A forma esporádica é a dominante, representa aproximadamente 90 a 95% dos casos, e a forma familiar é a menos comum, em 5 a 10% dos casos. E como a doutora Miriam já relatou aqui, a prevalência média é em torno de 2 a 7 casos por 100 mil habitantes. Sendo mais comum em caucasianos, filipinos e homens. Estatística média de vida em torno, a idade de acometimento em torno de 45 a 65 anos, girando no Brasil em torno de 40 a 70 anos de idade. O perfil genético ele está presente tanto nas formas familiares quanto na forma esporádica, e existe uma distribuição global com relação à incidência. Existe uma incidência um pouco aumentada em alguns locais populacionais, como a Ilha Pan e a Península aqui no Japão. De uma forma geral, a incidência é em torno de 1 a 2 por 100 mil habitantes. Existe uma dificuldade, uma sinonímia com relação à esclerose lateral amiotrófica e doença do neurônio motor. Quando nos referimos à esclerose lateral amiotrófica, vale a pena a gente lembrar que nós estamos nos referindo a uma doença que acomete o neurônio motor superior como inferior. Quando nos falamos da neuropatia motora, normalmente nos referimos a uma doença que acomete o neurônio motor inferior. Podemos ter uma doença do neurônio motor também que acomete o neurônio motor superior. O que isso vai esclarecer para a gente? Que as patologias podem envolver tanto o neurônio motor superior quanto inferior, ou ambos, com variabilidade clínica diferente. Do ponto de vista medicamentoso, o que vale a pena ressaltar é que elas têm que contribuir para essa célula. E a variabilidade clínica vai existir mediante o quadro clínico do paciente. Quando nós falamos do tratamento da ELA, nós podemos ter algumas variantes. Podemos ter uma abordagem multidisciplinar, que se torna muito importante. Podemos ter uma terapêutica sintomática, medicamentosa e não medicamentosa, as que modificam a sobrevida. Não modificam a sobrevida, mas sim a relação à doença de base, melhoram a qualidade de vida e o curso natural da doença, as que promovem o bem-estar. E aqui, a aula vai focar principalmente a terapia específica e modificadora da doença. Dentre elas, temos umas drogas mais recentes, o Riluzol, o Idaronate e a meticobalamina, e novas drogas em desenvolvimento. Vou me focar principalmente nesse item 3 e nesse item 4. E como que vão surgindo as novas ideias do desenvolvimento de drogas? Principalmente baseados nos mecanismos etiopatológicos, nos mecanismos de etiopatogenia, como referido anteriormente, o fluxo axonal, a excitotoxicidade pelo glutamato. Hoje, principalmente os agregados proteicos tóxicos dentro dos neurônios,
processo axonal e ativação da micróbia, que é o processo inflamatório em torno do neurônio, e a interrupção do fluxo em torno do axônio. Aí, esses mecanismos são corroborados pelos achados das formas familiares. As formas familiares nos ensinam que a genética é importante e estão intimamente envolvidos com esses mecanismos etiopatogênicos. E a partir disso podemos desenvolver modelos de medicações. Modelos de medicações que já foram elaborados e já foram testados. Fiz aqui uma lista de medicações que já foram testadas, sendo baseadas em modelos prévios, modelos de ratos, por exemplo, com defeitos genéticos, os fatores de crescimento, baseados na citotoxicidade, e até hoje mais de 600 drogas foram testadas e somente algumas comprovaram eficácia para a doença do neurônio motor, dentre elas o diluzol, mais recentemente algumas outras drogas, mas duas drogas foram liberadas. Qual estratégia terapêutica seria ideal então para a doença do neurônio motor, para a esclerose lateral amiotrófica? O ideal é que pré-clinicamente, antes do sintoma do paciente, nós desenvolver sinais pré-clínicos. Observamos uma suscetibilidade genética, né? Uma predisposição individual, do ponto de vista populacional, um estudo de exposição populacional, para que possamos, ou até um estudo de neuroimagem, de triagem populacional, para que possamos, antes do sintoma motor, podemos individualizar um tratamento específico do paciente. Esse seria o gold standard para iniciar um tratamento e uma estratégia terapêutica. Daí a importância de uma história familiar, ligar uma história familiar do paciente e individualizar um tratamento clínico. Esse slide é muito significativo. O Dr. Mitsumoto colaborou muito com a gente com essa pesquisa, o Dr. Mitsumoto da Columbia University, mostrando que o motoneurônio pode ser acometido na fase adulta, principalmente, mas existe uma suscetibilidade que vem na fase de infância ou de concepção hormonal e estimulada por fatores maternos, os fatores epigenéticos ou a genética externa, a mudança dos fatores externos envolvidos com a citotoxicidade, o ambiente e os fatores que envolvem o ambiente, a exposição a traumas, a exposição à atividade motora exagerada, podem mudar o microambiente celular e genético, provocando uma morte precoce do neurônio motor. Então, daí a importância desse intervalo pré-doença, pré-degeneração, nós preferimos utilizarmos medidas necessárias para o tratamento. Daí o exemplo da droga liberada há muito tempo, o diluzol. A efetividade do diluzol, que é um bloqueador do canal NMDA, da citotoxicidade causada pelo glutamato, a entrada do cálcio intracelular, ela muda. Aqui são esses três gráficos atrás, mostram a diferença da curva, que ela é muito mais significante nas fases precoces de tratamento, quando nós temos o início da doença, como uma fase de diagnóstico precoce, do que na fase tardia, em que o resultado do diluzol é muito pior. E, principalmente, a gente observa isso em pacientes com forma bulbar. Aqui, os estudos realizados com o Renutec mostram a diferença de sobrevida. Pode tirar a média de sobrevida gira em torno de 2 a 4 meses, mas esses estudos mostram a diferença estatística em classe 2 e classe 3. Quando nós observamos, tentamos encontrar estudos referentes à esclerose lateral amiotrófica, e nosso principal site de busca é o clinicaltrials.gov, nós clicamos e recentemente, nesse final de semana, nós encontramos 220, isso referindo-se à medicação e terapia. Nós encontramos 220 estudos ativos atualmente com relação à medicação. E já 727, esses 220 estudos estão enrolando pacientes, quer dizer, enrolando que eu falo, aberto e recrutando pacientes. E 727 estudos estão concluídos e trazendo pacientes, e podem trazer novos pacientes para complementarem esse estudo. A gente tem que também dar conta que, para desenvolver uma droga, o tempo de desenvolvimento de uma droga gera em torno de 8 a 12 anos desses estudos. 220 estão
esperando para esses pacientes, e essas drogas possivelmente vão terminar o desenvolvimento em torno de 8 a 12 anos. Temos a fase de investigação, que é uma fase pré-clínica, e depois a fase 1, que a gente vai testar a segurança de uma droga, que pode durar em torno de um ano e meio. A fase 2, que é um ano e meio também, nós vamos testar a segurança e a eficácia em um pequeno número de pacientes. A fase 3, que dura em torno de 2 a 4 anos, em que nós temos um aforisma para usar a medicação, que dura em torno, nós vamos testar a segurança e eficácia e o número de pacientes aumenta, para depois da liberação da fase 3, nós entrarmos no registro e no mercado. Então, o tempo de desenvolvimento dessa medicação é muito grande. Aí, um panorama dos estudos distribuídos pelo mundo. Nós vemos que a grande concentração está na América do Norte devido ao perfil populacional, perfil do voluntariado populacional. O desenvolvimento da medicação é superior. E as novas estratégias, os alvos, são os agregados proteicos. São as espécies reativas ao oxigênio, a disfunção mitocondrial, a inflamação, a excitotoxicidade, os fatores de crescimento, as associadas aos RNAs, os microRNAs das células, os oligonucleotídeos, a terapia celular, e existe uma miscelânea de drogas a serem desenvolvidas. Aqui alguns exemplos importantes que eu vou dar para vocês. O Ibutiblast, que é um inibidor de PDL4, que é uma droga que está na fase 2, é uma droga anti-inflamatória, recentemente está sendo testada principalmente em centros americanos, termina o desenvolvimento, provavelmente a fase 3 no final do ano. O TUDCA, que é o ácido tauroglicólico, é um tratamento de pacientes com uma ação anti-inflamatória também, houve um bom perfil de tolerabilidade, o término da fase 2 mostrou melhora da escala ALFRS dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. O NP001, que é uma droga endovenosa, testada em altas doses, mostrou um benefício em altas doses do controle dos valores da escala, porém não mostrou uma eficácia acima de 6 meses de utilização desses pacientes, por ser uma droga cara, ela caiu um pouco em desuso. O Tirancetib, que é uma troponina rápida de ação no músculo esquelético, é uma droga mais para os sintomas do que propriamente para a segurança e para a sobrevida da doença. O estudo da fase 3B está para ser terminado, a finalização em março de 2017, tem sido utilizada principalmente para melhora da capacidade vital respiratória, é um estudo longitudinal, e nós estamos esperando uma boa... Na verdade, o estudo prevê uma melhora da parte respiratória dos pacientes para melhorar o impulso do músculo e a melhora da força esquelética. Masitinib, que é uma droga, que é um antialérgico com ação anti-inflamatória. 210 pacientes estão sendo recrutados ainda para término da fase 3 e uma fase 3 curta dessa medicação. E eu acho que uma das principais terapias que estão envolvidas com a esclerose lateral amiotrófica são os oligonucleotídeos, que são bloqueadores, na verdade são drogas utilizadas pelo RNA, bloqueando o RNA que está sendo patológico, a formação de agregados proteicos intracelulares. São testadas nas principais formas genéticas, relacionadas ao cromossomo 9AC9-ORT e a forma do SOD1, evitando a formação de agregados intracelulares. A terapia, o artigo que mais entra em destaque com relação a isso é com relação à forma SOD1, em que eles usam os oligonucleotídeos dentro do líquido dos pacientes, diminuindo a progressão e a escala da doença nesses pacientes. Esse trabalho começou em 2013 e está passando por uma fase 2 agora. Esses oligonucleotídeos também estão sendo testados na forma relacionada à demência frontotemporal e o cromossomo 9. Esperamos resultados melhores aí com a progressão desse estudo. Na verdade, a terapia medicamentosa ela tem que abranger uma forma multimodal. Abrangendo uma forma multimodal, nós fazemos uma politerapia em que nós podemos considerar os fatores profiláticos, uma terapia gênica, uma neuroproteção, uma terapia medicamentosa, e o uso de oligonucleotídeos, prevendo a parte genética, e um possível uso de células-tronco com maior desenvolvimento, que até hoje não tem, o Dr. Acari vai referir tudo isso, nós podemos ter
controle futuro da possibilidade de tratamento de doença neuroimotor. As drogas ultimamente relacionadas à doença do neuroimotor, dentre elas a gente tem que citar o uso de davalone, que é o Radicute. Esse artigo de 2014, publicado na Amyotrófica Lateral Esclerose, mostra o uso do Radicute, mostra a segurança e a tolerância do Radicute, que é, na verdade, um eliminador de radicais livres intracelular, mas não mostrou a eficácia em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né? Um ano depois, essa droga foi liberada no Japão para uso intravenoso, 14 dias, com espera aí depois de mais 14 dias de exceção. A sociedade, esse site que é o LSDI, que é um site da Associação Mundial de Esclerose Lateral Amiotrófica, muitos pesquisadores participam desse site e recomendam, na verdade, o cuidado na utilização dessa medicação. Nós não mostramos uma curva significativa na evolução dos pacientes. Mostra uma proteção um pouquinho melhor do que a basal. Um outro efeito neuroprotetivo importante de neuroproteção é com relação à metilcobalamina em altas doses. Esse estudo tem 7 anos, iniciou com estudo molecular em ratos, e no Japão, e esse estudo vem progredindo, mostrando benefícios em altas doses com progressão. E o Neurology publicou, nesse ano, em abril, o estudo de efetividade com altas doses de metilcobalamina sendo utilizada 5 mg por semana, via intramuscular, duas injeções de 50 mg, mostrando uma preservação, principalmente em pacientes com forma espinhal de início central. Bom, era isso que eu tinha a falar para vocês, um resumo breve. Eu queria agradecer a vocês e queria agradecer principalmente, primeiramente, a vida, a razão de todos que estamos aqui combatendo essa doença. Segundo, eu queria agradecer aos pacientes que são fontes de inspiração para todos nós, fontes de iluminação para nós observarmos a espontaneidade de todos, a luta de todos e a criação de cada vez um impulso para os médicos desenvolverem. E agradecer ao Dr. Acari, meu mestre, a minha equipe que participa comigo na neuromuscular e a equipe da Brela e a todos que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, Marco Antônio. Enquanto eu vou fazer a preparação da minha apresentação, o senhor Romildo, que é gerente do Jurandir, ele vai comentar um detalhezinho pequenininho, que o senhor Jurandir tem que ir para casa agora. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Romildo de Sá Rodrigues, o irmão Jurandir é meu sogro. As diversas dificuldades que nós temos com ele, a debilidade dele está muito grande, né? Tem vários problemas com a assadura, ele já não consegue mais falar, ele já não consegue mais dizer o que deseja, a gente tenta adivinhar o que ele deseja. O remédio dele estava em falta pelo GDF, a gente teve que procurar a defensoria pública para poder conseguir o remédio. As cadeiras de roda não são no tamanho adequado, a gente teve que fazer uma vaquinha na família para poder comprar essa daqui. Muito desconfortável, né? Os médicos sempre procuram orientar a gente a comprar aquela casca de ovo, coisa e tal. Daí a gente não tem apoio nenhum, o remédio voltou, ligaram avisando que já voltou o remédio, porém a gente precisa de uma nova receita e tem que esperar a consulta, que é de 30, 40, 45 dias. E, obviamente, né, banheiro, tudo é a minha sogra, a Nesita, que faz com ele. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos com ele. Tem mais, mas devido ao tempo a gente encerra. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Ele representa exatamente aquilo que nós temos que brigar, lutar e fazer. Obrigado, Sr. Jurandir. Obrigado pela sua presença hoje. Em relação ao que coube a mim, aqui estão os conflitos de interesse que eu tenho em relacionamento aos laboratórios e atividades. Nós estamos comentando a respeito de uma doença rara. Rara é aquilo que é escasso, inaudito, insuficiente. Essa imagem é rara,
Essa imagem ela acontece somente uma vez por ano, lá na Birmânia. E quando colocada de pé, é isso que muitas vezes as pessoas só podem fazer, que é orar. E quando elas só estão ao orar, significa que a sociedade está deixando essa pessoa sozinha. E isto é o dever do Estado e o princípio da dignidade humana, ou seja, acompanharmos essa pessoa. Mais ou menos o que tentou ser feito em relação a Hooke. Hooke ele foi vítima de uma exposição a uma radiação atômica, e ele desenvolveu esclerose lateral amiotrófica em 2003. Isso é um livreto do gibi. Ele desenvolveu essa enfermidade e os amigos dele, o Quarteto Fantástico, tentaram fazer a cura. E a cura, na época, desde 2003, estava relacionada com o quê? Estava relacionada a tentar impedir a evolução dessa doença, que foi muito bem descrita pela doutora Miriam Moura, uma doença evolutiva, irreversível, curável, incapacitante, que leva a óbito precocemente. E essa doença pode estar relacionada com agentes genéticos, com genes envolvidos, e alguma exposição do meio exterior, do meio ambiente, faz com que esses indivíduos exponham o seu DNA, o RNA, e ocorre uma degeneração do neurônio motor, a morte do neurônio. Mas não é só o neurônio que entra no processo de falência, outras células também do sistema nervoso central entram no processo de falência, assim como a microglia, o astrócito, a célula de Chivan. E os amigos do Hooke, do Quarteto Fantástico, tentaram fazer uma cura para ele. E a cura estava relacionada no entendimento da doença, estava relacionada, vamos fazer célula-tronco, vamos fazer terapia genética, isso em 2003, nós estamos em 2016, são 13 anos. Só que eles encontraram na literatura um dogma. Qual que era o dogma? Quando tem alteração no sistema nervoso central, ou seja, os neurônios, as alterações são imutáveis. Tudo pode morrer, nada pode regenerar. Isso era um dogma desde 1913, dito por Santiago, Ramon e Cajal, e isso acompanhava. Entretanto, os amigos do Hooke achavam uma coisa muito interessante. Já existia na mitologia grega a história de Prometeu. E Prometeu ele fez uma bobagem e Zeus deu-lhe um castigo, e o castigo era ficar preso no Cáucaso. Não só preso, mas ele tinha que sofrer mais ainda. E o sofrimento era o quê? Uma ave de rapina vinha à noite e comia-lhe o fígado. Só que durante o dia, o fígado era regenerado. Ele não curava, porque a ave vinha no outro dia, comia de novo, regenerava, comia de novo, regenerava. É a primeira tradução que nós temos da célula-tronco. É o primeiro relato de célula-tronco. E é importante porque tudo que vem para o bem pode vir para o mal também. E em relação a Prometeu, logicamente que começa a ter a ideia, a gente pode fazer célula-tronco. Isso não é novo. Em 1908, a primeira informação que era possível fazer células outras a partir de uma célula básica, por exemplo, a célula do sangue. Mas o grande boom a respeito de célula-tronco começou ao redor de 1960, e aí veio a potencialidade de manipular a célula. E essa potencialidade de manipulação, clonagem. A Dolly, depois outros clones de outros animais, assim a potencialidade de uma clonagem reprodutiva, aquela novela O Clone que aconteceu, a clonagem regenerativa, ou seja, a potencialidade de retornar o tecido numa condição mais saudável. Esse indivíduo, James Thomson, ele foi agraciado com o prêmio Nobel porque ele começou a aprender como fazer novas células de uma célula primordial, ou seja, da célula-tronco. O que é célula-tronco? São as células indiferenciadas. Quando expostas numa certa condição, ela pode se transformar em qualquer tipo de outra célula, e isso começou a aparecer no nosso ideário, muitas matérias tivemos. Matérias de jornal, televisão e daí para frente. E assim essas pesquisas propiciaram outros prêmios. Por exemplo, o prêmio Nobel para Mário Capecchi, Martin Ivas e Oliver Smith, que eles criaram a possibilidade de fazer célula através de um processo chamado indução de célula-tronco. E essa indução permitindo, portanto, que novos tecidos fossem feitos. Outros indivíduos ganharam prêmios Nobel também em relação à célula-tronco. Por exemplo, Yamanaka, em 2012. E essas potencialidades de uma célula primitiva fazer uma transformação para aquilo que nós necessitássemos para fazermos uma regeneração. De onde nós poderíamos tirar a célula primitiva?
Poderemos tirá-la da medula óssea, do sangue, da córnea, retina, do próprio cérebro, do músculo esquelético, do dente de leite, da polpa dentária, do dente de leite, do fígado e daí para frente. A retirada dessas células, trabalhando-se em laboratório, multiplicando-se e colocando certos fatores para que essa célula pudesse se transformar naquilo que nós precisávamos. E no local de precisão, descobriu-se que essa célula feita, ela poderia ter um efeito homing, ou seja, ela iria para o local doente, precisamente doente. Essa célula poderia fazer uma reparação do tecido doente, ou melhorar o ambiente daquela região, facilitando, portanto, tratamentos. Desde, portanto, 2002, várias propostas terapêuticas com célula-tronco vieram. Mas o grande problema ainda é o quebra-cabeça. 2016 ainda é um quebra-cabeça. Quanto tempo essa célula vive, como ela migra, como ela chega, como ela interage, se, por exemplo, neurônio, se esse neurônio faz conexões, se os axônios conseguem chegar na outra célula, qual o tipo de célula, qual é a forma de aplicá-la, quando aplicá-la, em que substância junto com ela que eu aplicaria, e que doença, em que momento da doença também. Ou seja, são várias perguntas feitas para isso. E especialmente, onde jogar a célula? Vou jogá-la no sangue, vou jogá-la naquela água, no líquido cefalorraquiano, ou dentro do tecido necessário para a reparação, por exemplo, no encéfalo também, e várias pesquisas começam a ser feitas. Na esclerose lateral amiotrófica, o grande problema é que quando a doença ela aparece, ela não é naquele mês, ela já estava acontecendo algum tempo antes. E quando ela chega, o neurônio, aquele local, já estão muito afetados, muito comprometidos. Como eu vou fazer a reparação com isso? Uma das técnicas é a injeção direta. Outra técnica é a injeção em outros locais e colocando-se na célula um GPS, para que ela possa chegar na região certinha de efeito. Vários laboratórios começaram a fazer pesquisas com célula-tronco. Existem mais de 100 laboratórios hoje que fazem pesquisa de célula-tronco. E todos eles passam por essas fases, iguais que o Marco Antônio comentou. Fase 1, fase 2, fase 3, para até chegar na conclusão que funciona. Logicamente que é muito caro para isso. E quando se fala a respeito de trabalhos científicos com célula-tronco, na literatura, 2.180.000 trabalhos científicos. Olha só a quantidade já de pesquisas feitas relacionadas com esta condição chamada célula-tronco. E começam a aparecer locais. Beijing, levando pacientes para lá. Locais, por exemplo, na Alemanha, Düsseldorf, Colônia, e na Itália também. E outros países começam a mostrar esta condição. E aparece no jornal, tem tratamento com célula-tronco. E aí nós trabalhamos nessa área, temos que ir atrás, para sabermos se realmente está tendo uma eficácia em relação a isso. E quando nós vamos na literatura, existem 38 estudos completos relacionados com célula-tronco em serviços de excelência. Desses 38, 13 já analisados sob o ponto de vista estatístico, mostrando-se que tem segurança. Mas ainda é muito cedo para dizermos que existe eficácia em relação ao tratamento com célula-tronco. O que os cientistas hoje estão dizendo? Olha só, o tratamento ele é seguro, a eficácia ainda não está demonstrada, mas algo que nós estamos aprendendo. Junto com a célula-tronco, retirada de qualquer local, nós temos que colocar junto com ela fatores tróficos, fatores de crescimento. Se nós não colocarmos o fator trófico, se nós não fizermos a reposição, não tem eficácia, não tem efeito. Então não adianta só jogar no sangue, célula-tronco. Não adianta só jogar no líquido cefalorraquiano, célula-tronco. Essa doutora Osdingler, aqui está o Marco Antônio e ela, eles estão demonstrando um trabalho muito interessante a respeito desta premissa. E um outro detalhe ainda, essas pesquisas genéticas mostram que é possível fazer modificação genética e jogar aquela modificação num vetor, num vírus, e fazermos vacina. E através dessa vacina, aquele vírus, ele vai jogando naquela região a substância necessária para manter a célula viva. Esse é um trabalho feito por essa doutora que está sendo apresentada.
Assim como esse moço tem trabalhado com célula-tronco há muitos anos, Clive Svensson. Esse indivíduo, ele comenta que não basta colocar a célula só, tem que colocar substância trófica, tem que colocar substância neuroprotetora, ou seja, um caldo adequado para fazer com que a célula viva e que ela vá fazer a função que se espera dela, por exemplo, o neurônio. Ele tem que brotar, ele tem que fazer conexão, ele tem que levar as substâncias necessárias para que elas façam a sua função. E os trabalhos que eles têm demonstrado, tem um outro detalhe muito interessante: é possível criar medicamentos, drogas. O que a célula-tronco está ensinando é fazer droga mais rapidamente. Não esperarmos mais 20 anos para termos um medicamento. Ou seja, um período muito mais curto, nós sintetizarmos substâncias. Substâncias estas que impedem a morte de célula, ou substâncias essas que façam regeneração de célula. E esses truques estão sendo apresentados em laboratórios. E esses truques que ajudam na parte humana são os mesmos truques utilizados, por exemplo, para a agricultura. Uma das técnicas, essa chamada CRISPR, é muito interessante, utilizada também em agricultura para aumentar a produção. Porque a célula é igual, é a mesma coisa, é semente, é do mesmo jeito. E já começamos a aumentar a produção na agricultura, através dessa técnica. O que se aprende na agricultura chega para a saúde, o que se aprende na saúde chega na agricultura, as coisas andam juntas aqui. Ou seja, essa técnica CRISPR é muito interessante. A outra técnica, o Marco Antônio comentou, é do oligonucleotídeo antissense. Ele faz uma leitura, ele modifica a leitura. E essa modificação da leitura faz uma reparação do defeito genético e caracterizados que a doença esteja relacionada com o defeito genético. E essa reparação pode ser feita para ela familiar, já está sendo feita. Essa reparação está sendo feita para uma doença chamada atrofia muscular espinhal. Essa doença, ela tem 4 tipos. Um dos tipos, que é o tipo 1, a criança, ela não se mexe. Ela morre precocemente, antes de 1 ano de idade. Porque todos os neurônios que estão lá no corno anterior da medula, eles morrem. E assim todas as fibras musculares ficam atróficas, elas não se contraem. A criança não se movimenta, portanto. Sabe-se que essa doença ela é genética e ela está relacionada com um gene defeituoso. É um gene que faz a sobrevivência do neurônio motor. Quando defeituoso, o neurônio ele morre. Os neurônios motores todos morrem. E assim, a fraqueza ela é generalizada para essa criança. Sabendo-se disso e sabendo onde está o defeito, vamos testar esta forma nova do oligonucleotídeo de modificar a leitura, que é o oligonucleotídeo antissense, e essa tentativa, que é a criação de polímeros, pequenos plásticos pequenininhos. Esses polímeros, eles vão fazer a cola necessária para fazer a modificação da leitura. E essa cola necessária para fazer a modificação da leitura, ela já chega para a gente. Essa criança que está representada aqui com vocês, está tocando o disquinho. Essa criança aqui é uma criança com atrofia muscular espinhal do tipo 1, ela não se movimentava, e ela foi tratada com essa forma nova de oligonucleotídeo, e é demonstrada a situação dela já começando a galgar-se sobre si mesma e ficando em pé com aquele espaldar que se encontra lá. Ou seja, nós estamos vivendo a fase, como os americanos falam, hype and hope. Hype é o ápice de tudo. Nós estamos vivendo um ápice, um momento muito interessante. E hope é a esperança. Em relação ao que nós estamos comentando, a esperança não é desejo. Esperança, ela veio para contrabalancear tudo aquilo que nós perdemos. Todos os nossos problemas, se você tiver esperança, você consegue vencê-los. Em relação, novamente, ao Hulk. Em 2003, o Quarteto Fantástico não conseguiu fazer nem célula-tronco, nem terapia genética para recuperá-lo da doença chamada esclerose lateral amiotrófica. No ano de 2016, sem dúvida nenhuma, aquela desesperança que se encontrava presente em 2003, ela já não está mais. Porque hoje já estamos reconhecendo muito melhor os mecanismos como que as células vivem, como elas morrem, e como é possível, através dessas técnicas, trazer de uma célula, vamos dizer,
menos nobre, uma gordura, para uma situação chamada neurônio. E ao mesmo tempo fazer um neurônio doente ficar um neurônio saudável. E ao mesmo tempo fazer com que um neurônio saudável ele faça brotamento para conexões com outros neurônios. Esta é a grande esperança relacionada com célula-tronco terapia genética, mas vocês não devem acreditar. Ainda não tem nenhum centro no mundo que tenha tratamento para reparação, recuperação de esclerose lateral amiotrófica com célula-tronco ou ainda com terapia genética. Está chegando esse momento. E assim eu gostaria de agradecer a atenção de vocês com aquele momento que nós tivemos no ano passado em relação ao banho com água e gelo, e aquilo foi fenomenal para a pesquisa relacionada à esclerose lateral amiotrófica e desta situação que possibilitou um investimento bastante grande em diversos centros. Muito obrigado por vocês. Atenção. Para dar continuidade, eu convido o senhor Dr. Sérgio Ricardo Menezes Mateus para falar a respeito de ventilação mecânica não invasiva. Quando se fala em ventilação mecânica não invasiva, nós estamos falando do ventilador. Ele tem uma marca, um nome. É interessante, as pessoas conhecem mais pelo nome, BiPAP, do que pela ventilação mecânica não invasiva. É igualzinho Xerox, Bombril, Boeing, é a mesma coisa. Então nós vamos falar de BiPAP. Quero, desde já, agradecer à presidência da Umbrella, do professor Dr. Cari, que é uma honra participar do evento desse, principalmente discutir coisas que podem, de fato, mudar o curso e a história dessa condição que é a doença neurológica. Então, nesse breve momento, eu vou falar sobre a ventilação não invasiva, que muitos conhecem como o famoso e conhecido BiPAP. E só para a gente pensar um pouco, por que usar um BiPAP, por que usar uma ventilação não invasiva, o que é isso? Na verdade, é um suporte, uma assistência ventilatória que não seja invasiva, ou seja, não vai precisar de invadir uma via aérea para que possa fazer uma ventilação adequada. Então, eu queria, em breves momentos, em breves segundos, mostrar por que a indicação de uma ventilação não invasiva numa doença reconhecida como uma doença neurológica, uma doença do neurônio motor que perde força muscular. Então, é sabido, que nós temos 3 problemas importantes que vão afetar a função pulmonar nessa doença, que é a fraqueza da musculatura respiratória, da função pulmonar e da musculatura respiratória. Bom, o problema maior, para indicar um BiPAP está no ramo respiratório, que vai cursar um padrão restritivo. O que significa isso? Vai existir uma redução de volume pulmonar às custas do motor, de uma bomba ventilatória, que são os músculos respiratórios. E, consequentemente, menos volume favorece a redução de volume no pulmão e atelectasias, que é o colapsamento alveolar. E isso aumenta o trabalho respiratório. O que significa isso? Significa que o indivíduo que tem uma restrição não parenquimatosa, nesse caso, ele paga, a gente brinca que ele paga mais caro para ventilar, ele faz mais esforço, o trabalho respiratório dele está aumentado. E também, como ele não tem volume respiratório, ele tem um problema de dificuldade também da primeira fase da tosse, que é manter o pulmão insuflado para conseguir ter um fluxo respiratório. Então,
vai agravar a musculatura respiratória também, essa doença, e depois, em alguma situação, como foi comentado aqui pela doutora Miriam, pode ter alteração da função pulbar, musculatura que vai proteger a via aérea superior, vai permitir uma tosse eficaz e, consequentemente, favorecer também uma ventilação não invasiva. E a ventilação não invasiva, a gente começa a perder força na utilização dessa ventilação não invasiva do BiPAP, conforme a evolução desse acometimento pulbar. É isso que pede para mudar a estratégia da ventilação. Então, na alteração, na redução da força muscular respiratória, nós temos um recurso bom, muito reconhecido e cientificamente bem comprovado, que é a ventilação não invasiva, o BiPAP, que são 2 níveis pressóricos, uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória. Quando a gente está falando que existem 2 níveis pressóricos, é facilmente entender que essa modalidade vai realizar uma ventilação pulmonar. Então, existem alguns critérios para indicar essa modalidade para o indivíduo com doença neuromotora, esclerose amiotrófica, que existe até guidelines na literatura, e até um pouco mais recente, como alguns sintomas relacionados à fraqueza muscular respiratória, como o próprio cansaço, o aumento na frequência respiratória, distúrbios de sono, como foi colocado anteriormente aqui, fadiga e outras causas, por falência e dificuldade ventilatória, prioritariamente. Mas também existe um critério com base na avaliação da função pulmonar. E, basicamente, a maioria dos centros do mundo segue-se a avaliação da função pulmonar. Através de espirometria, aqueles exames que o paciente sopra e consegue mensurar o volume da capacidade vital, ou seja, todo o volume mobilizável que consegue insuflar todo o pulmão e depois esvaziá-lo, que nós chamamos de capacidade vital. Pode ser a forma de soprar tanto de uma forma lenta, como forçado, e normalmente quando está abaixo de 80% esperado para esse indivíduo, a partir da idade, do gênero, do sexo e da altura e do peso, nós acompanhamos, e se estiver abaixo de 80, frequentemente é considerado como um processo restritivo, nesse caso, não parencimatoso, porque não tem a ver com parênquima pulmonar. Mas, outra forma de indicar é através da pressão respiratória nasal fundar, chamado também como SLIP, e o indivíduo faz um esforço respiratório, uma manobra balística, e quando está abaixo de 40 centímetros de água também tem indicação, porque isso vai denotar uma fraqueza da musculatura diafragmática. A pressão inspiratória máxima, fazer um esforço máximo e ver quanto que essa musculatura é capaz de gerar de pressão, também denota abaixo de 60 uma indicação para ventilação não invasiva. Dessaturação noturna significativa durante o sono. Então, o indivíduo que dorme, deita, e só de mudar de postura pode piorar a oxigenação, às custas da ventilação, e, consequentemente, esse sinal é um indicativo da ventilação não invasiva. Outra forma também, não colocada nesse guideline, mas se faz muito, é realizar essa espirometria, essa avaliação da capacidade vital, em 2 posições, tanto sentado como deitado, e ver se tem uma diferença acima de 20%. Se tiver uma diferença acima de 20%, denota uma fraqueza muscular do diafragma e com indicação também de iniciar a ventilação não invasiva. E a PCO2 acima de 45 mg de mercúrio, que é indicativo de um distúrbio ventilatório, um aumento do CO2, que é visto por gasometria. Então, tudo isso aqui é bem colocado na literatura, mas a gente sabe que muitos pacientes têm uma espirometria normal e muitos centros se baseiam somente na espirometria na força. Então, só para mostrar um cenário clínico, é uma senhora de 53 anos, uma paralisia pulmonar progressiva,
tem uma saturação de repouso excelente, melhor do que a nossa, 98, sem BIPAP, e quando nós, sem queixa também, de hipoventilação, quando avalia a função pulmonar, uma função pulmonar normal, normalíssima. Então, olhando isso, essa paciente não precisa de um famoso e conhecido BIPAP, assistência ventilatória não invasiva. E quando fez uma polissonografia, quando dormiu um pouco, aparece uma queda, uma redução média na saturação, né, mostrando que não está oxigenando adequadamente, e o CO2 transcutâneo num valor acima da normalidade, próximo de 50 ml de mercúrio, e depois repetiu o exame, um BIPAP. Eu digo que onde foi feito foi muito cauteloso, né, com as pressões, porque é uma senhora com uma altura de 1,75 m, então precisava de uma pressão necessária para vencer a resistência elástica do parênquima pulmonar e da caixa torácica para conseguir ventilar, mas colocaram pressões moderadas, muito baixas, de 11, e uma pressão expiratória de 5, e de fato não denotou uma melhora importante, mas dá para perceber que a saturação, não teve mais essa saturação de 88, e o CO2 ficou no limite, quase no limite superior de normalidade. Então, isso aqui denota que, de fato, a avaliação, a indicação do BIPAP somente por função pulmonar, por espirometria e força muscular, provavelmente a gente está errando, porque onde começa a deterioração é à noite. Então, aqui um exemplo, né, um serviço lá em Portugal, onde eu tive o privilégio de ficar um mês lá, a adaptação da ventilação não invasiva sendo realizada não com uma polissonografia noturna, completa, mas simples. O CO2 transcutâneo, a ventilação, um sistema de avaliação e para ajustar as pressões até que o CO2 alcance um valor que seja adequado. Então, eu acho que nós precisamos avançar na avaliação e na indicação de indicar mais precocemente a assistência ventilatória não invasiva para esses pacientes portadores de doença neuromotor. Então, quando iniciar, não tenho dúvida, o mais precoce possível, porque quando ele procura um neurologista, porque ele está com sintoma, o sintoma que o faz procurar um neurologista, um médico, é uma fraqueza muscular. E normalmente essa fraqueza muscular, apesar de às vezes ser localizada, mas já está tendo deterioração do sistema respiratório. E eu gosto de chamar a atenção, e agora eu vou dizer por que indicar, baseado na ciência, baseado nas evidências. Então, a primeira indicação, que eu acho esse estudo muito elegante, que mostra o seguinte, que a ventilação não invasiva reduz o gasto energético. Então, poupa o músculo respiratório, que é uma doença que consome. Então, lá em Portugal, eles falam a doença da preguiça. Então, a doença da preguiça, a doença, quanto menos, mais, como o Dr. Marco fala muito. Então, exatamente isso, a gente está poupando músculo. E dá para perceber, aqui, ó, indivíduo com BIPAP, sem BIPAP, aqui com BIPAP, como cai o consumo do indivíduo. Então, do paciente. Então, isso é um dos fatores importantes para a gente indicar precocemente a ventilação não invasiva para diminuir o consumo. Outro estudo, que esse estudo eu acho interessante, por outro lado fico triste de saber que é um estudo tão antigo e pessoas não traz a observação para esse estudo, que é um estudo de 99, que mostra o seguinte, aqui eles fizeram 3 grupos. O primeiro grupo usava BIPAP por mais de 4 horas. O segundo grupo usava menos de 4 horas. E o terceiro grupo não usava ventilação não invasiva. E o que chama a atenção é que esses indivíduos eram acompanhados com a função pulmonar e começou a ter um decréscimo, uma piora da função pulmonar. E de repente é instituído BIPAP, que alguns conseguiram fazer acima de 4 horas e outros menos. E o que dá para perceber é o seguinte, quem fez acima de 4 horas mudou a evolução da doença. Isso é que nos interessa. Isso é que nos interessa, visto as falas anteriores
mostrando que a gente precisa manter a esperança e, principalmente, os pacientes precisam estar em boas condições clínicas para quando os novos tratamentos chegarem, eles poderem ser contemplados. E depois, outro detalhe interessante é a sobrevida. Quem utilizou o BiPAP acima de 4 horas, viveu mais. Então, não tenho dúvida que a gente precisa colocar precocemente o BiPAP. Outras duas informações importantes sobre a ventilação não invasiva se diz respeito sobre a sobrevida. Aqui é um grupo só de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, pacientes tanto na condição grave, com disfunção bulbar, como sem disfunção bulbar. Então a gente vê que em relação à sobrevida existe uma discreta diferença, e aqui indivíduos que não têm disfunção bulbar, mostrando como melhora a sobrevida, e na qualidade de vida a gente vê que melhora nos dois grupos, tanto com disfunção bulbar grave como os que não têm disfunção bulbar grave. Então não tenho dúvida que são dois importantes motivos para a gente usar precocemente a ventilação não invasiva. E outras formas de utilizar a não invasiva que precisa ser despertados nos serviços em alguns procedimentos, principalmente no procedimento da endoscopia. Então, aqui uma situação que eu vivenciei, um paciente fazendo endoscopia para fazer a PEG, para fazer a gastrostomia, através da ventilação não invasiva, porque ainda tinha uma boa condição para usar a ventilação não invasiva, sem importante disfunção bulbar, mas com alteração da função pulmonar. Outro detalhe importante da ventilação não invasiva são as interfaces, que são as famosas máscaras. E essas máscaras existem de vários tipos. Eu sempre falo, o paciente sempre pergunta, qual a melhor? Eu sempre falo, é igual um sapato. Nós precisamos testar algumas e o paciente vai escolher. E quem utiliza mais de 10 horas precisa de duas interfaces. Para quê? Para descansar o nariz, para não ter lesão como essa aqui apresentada. Muito bem, já chegando às considerações finais. Primeira coisa que eu queria ressaltar é a importância da gente conhecer a doença. Então, nós profissionais, vocês como pacientes, familiares, cuidadores, porque conhecendo, nós podemos exigir e procurar os tratamentos disponíveis e os melhores, baseados nas evidências e que tenham melhores resultados. Não tenho dúvida que a intervenção precoce da ventilação não invasiva é de extrema importância e precisa ter políticas para facilitar o acesso da ventilação não invasiva. Por quê? Porque a gente viu que melhora a sobrevida, reduz a evolução da doença, melhora a qualidade de vida e diminui o consumo, o gasto energético. Então isso aí é muito importante. Outro detalhe é a orientação, paciente e família, lembrar disso, que a gente precisa dessa parceria. A família e o cuidador é um membro fundamental nessa parceria para ter sucesso na ventilação não invasiva. Já foi comentado aqui, existem portarias do Ministério da Saúde desde 2001, então essas portarias foram atualizadas, hoje tem grupos de trabalho e elas precisam ser agora executadas, como foi colocado aqui muito bem. Então a gente precisa mudar essa situação, porque são pacientes que demoram a receber a ventilação, o aparelho da ventilação não invasiva, e quando recebe, já passou, já está fazendo trato, já teve o efeito da evolução da doença. Então a gente precisa de fato mudar esse contexto. E depois a gente sabe que é impossível conduzir essa condição, tratar sem uma equipe transdisciplinar. E por último, o famoso home care, que aí eu quero deixar uma queixa aqui, porque os home cares, principalmente aqui em Brasília, que a gente sabe que o paciente vive igual um presidiário. Porque se ele sair, precisar viajar em algum canto, parece que o contrato é suspenso e ele tem que voltar e entrar com pedido de novo. Nós temos que pensar em vida, em reabilitação e em inclusão da sociedade desses indivíduos. Muito obrigado. Dando continuidade à apresentação do período da manhã, eu
convido a professora doutora Patrícia Stanich, diretora vice-presidente da Abrela, nutricionista responsável no ambulatório de ELA da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulo de Medicina. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Acho que eu venho falar numa boa hora, todos nos alimentando, né? Acho que foi propício. Então, falar um pouquinho sobre a nutrição e a gastrostomia nos pacientes com doença do neurônio motor. Introduzindo o assunto, tem de conhecimento de nós todos o quadro de atrofia que acontece nos nossos pacientes. Há uma perda de peso acentuada e essa perda de peso já tem sido observada nos estágios iniciais da doença e alguns estudos já demonstram que essa perda de peso inicial tem comprometido o tempo de sobrevida dos nossos pacientes. O que nos faz acreditar que cuidar da nutrição do paciente é uma situação prioritária que deve acontecer desde o momento que nós temos a confirmação dessa doença. Porque este quadro de atrofia e emagrecimento tende a se acentuar com o decorrer da evolução da doença e esta atrofia associada à baixa ingestão alimentar vão trazer um comprometimento do estado nutricional que muitas vezes nós não conseguimos corrigir, mesmo utilizando uma via alternativa de alimentação. Então, prezar pelo estado nutricional a todo momento nesse quadro é uma situação essencial. Nesse sentido, essa pirâmide, desculpem, a pirâmide atual demonstrada aqui, nós observamos que ao longo do passar da nossa vida, há uma tendência natural de nós perdermos massa magra do corpo e ganharmos gordura corporal. Esse é o processo de envelhecimento natural, o que não acontece nos indivíduos que têm doença do neurônio motor. Os pacientes apresentam uma perda de massa magra, uma perda de massa muscular, associada à perda de gordura corporal, e isso tem sido descrito como o principal fator para a piora do estado nutricional. Então, a nossa busca tem sido fazer o paciente ganhar gordura corporal durante o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. E esse é o grande desafio, porque associado à necessidade de ganhar peso, nós temos a dificuldade da ingestão alimentar pela disfagia, nós temos, muitas vezes, a mudança do comportamento corporal do indivíduo, que se percebe mais limitado e que precisa do outro para ser alimentado, precisa do outro para buscar os alimentos. Isso, muitas vezes, compromete a ingestão alimentar e, consequentemente, piora o estado nutricional. Pensando nesse sentido, alguns estudos mais recentes têm tentado associar a piora do estado nutricional com a sobrevida dos nossos pacientes. E o que os estudos descrevem é que quando há uma redução do peso corporal, aqui representado por um índice antropométrico de conhecimento de todos os profissionais da saúde, que é o índice antropométrico de massa corporal, o IMC, que nada mais é do que o peso dividido pelo quadrado da estatura, que classifica somente os indivíduos em peso adequado, baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Embora seja um parâmetro muito pouco sensível para avaliar o estado nutricional, ele tem sido um indicador utilizado no tratamento da ELA como um marcador de piora do estado nutricional. Então, muitos estudos têm descrito que os indivíduos que têm redução do IMC no decorrer da doença são os pacientes que têm apresentado menor sobrevida. E se nós pensarmos no sentido contrário, melhorar o IMC parece ser uma forma de proteger a evolução da doença. Alguns estudos têm citado a importância de manter o indivíduo com IMC de sobrepeso, né, com valores acima de 27, pensando na população com idade superior a 60 anos. E o que nós temos observado é que os pacientes que começam a doença com IMC mais alto,
são os pacientes que estão mais protegidos desta evolução. Então, a obesidade e a doença cardiovascular têm sido descritas na literatura como duas situações que têm protegido os pacientes da evolução da doença. Então, nesse sentido, nós buscamos melhorar o IMC e, com isso, melhorar a sobrevida, formando essa curva em U representada por Paganoni em 2011. Sabemos que a gastrostomia, assim como, a terapia nutricional, assim como o uso de ventilação não invasiva, são duas modalidades que fazem parte do tratamento sintomático da esclerose lateral amiotrófica. E que esse tratamento sintomático, que não compreende a utilização dos medicamentos, tem sido um diferencial na expectativa de vida e na progressão da doença, descrita em todos os consensos, tanto europeus quanto americanos. Hoje nós já sabemos que o tratamento multiprofissional ou multidisciplinar na esclerose lateral amiotrófica tem trazido uma participação ativa do paciente ao tratamento, tem proporcionado maior adesão dos familiares e do próprio paciente, tem demonstrado melhora na qualidade de vida e, consequentemente, no aumento da sobrevida. Então, esta equipe que trabalha em conjunto, cada um tratando o seu segmento, tem sido capaz de modificar o andamento, a evolução dessa doença. Pensando nesse tratamento, existem 3 pilares grandes que se associam no tratamento sintomático da doença, que seria o tratamento respiratório, já que é abordado pelo colega anterior, falando da importância de monitorizar essa questão ventilatória e trazer o conforto ventilatório, redução do gasto de energia basal, associado aos exercícios fonoaudiológicos para otimizar a deglutição e a fonação dos nossos pacientes e, abraçado a esses 2 pilares, o acompanhamento do estado nutricional. A terapia nutricional, ela pode ser feita nos nossos pacientes por via oral, quando os nossos pacientes têm a capacidade de alimentação, ela deve ser priorizada e otimizada, através muitas vezes da mudança de consistência e algumas adaptações, e acrescida de suplementos nutricionais com finalidades clínicas. E quando a alimentação por via oral não se faz segura ou não se faz eficiente, nós devemos lançar mão da terapia nutricional integral, que nos nossos pacientes a melhor descrita é a colocação de gastrostomia endoscópica percutânea como a via de alimentação alternativa para os nossos pacientes, embora existam outras modalidades, que seria a passagem de sonda nasoentérica ou a inserção de gastrostomia inserida por radiologia. A gastrostomia trata-se de um procedimento realizado por via endoscópica, na grande maioria das vezes em âmbito ambulatorial, onde há a inserção de um cateter com finalidade de nutrição e medicação e hidratação. Então, é um cateter siliconado que fica em posicionamento do fundo gástrico, por onde o paciente passa a receber totalmente ou parcialmente a nutrição programada. Em segunda instância, nós podemos lançar mão do dispositivo um pouco mais, de um manejo um pouco mais fácil, digamos assim, naqueles indivíduos que não têm a deambulação, que seria o bottom. E, inicialmente, quando nos primórdios da gastrostomia, nós fazemos a gastrostomia cirúrgica, utilizávamos uma sonda chamada Foley, que é uma sonda que foi originalmente produzida para drenar urina. Foley não foi feita com a finalidade nutritiva. Portanto, Foley hoje não deve ser mais utilizada como uma via de nutrição nos nossos pacientes. Como eu disse anteriormente, é um procedimento realizado via endoscópico, geralmente de caráter ambulatorial. Alguns pacientes precisam da ventilação não invasiva durante, principalmente aqueles que têm a redução da capacidade de estar forçada para valores abaixo de 40% e 50%. E várias são as diretrizes que já recomendam a gastrostomia no tratamento da ELA com nível de evidência de A a B. Então, nós sabemos que a gastrostomia pode estabilizar a perda de peso e prolongar a sobrevida na esclerose lateral. O uso de gastrostomia não inviabiliza em nenhum momento a alimentação por via oral, muito pelo contrário, nós podemos complementar uma com a outra. A nutrição integral é provável e eficaz na manutenção do peso corporal dos pacientes durante o tratamento e, consequentemente, na manutenção do índice de massa corpórea.
Mas ainda não existem estudos que falem o momento ideal da colocação da gastrostomia. Sabemos que todas as medidas preventivas devem ser adotadas nos nossos pacientes, uma vez que a prevenção garante que nós tenhamos tempo e qualidade para tratar dos nossos pacientes com dignidade, como tem sido hoje o que eu pude sentir o tema do nosso encontro. Buscar recursos que garantam o tratamento e que garantam com isso a dignidade. Então, quando nós buscamos na literatura, os estudos demonstram que mesmo após a colocação da gastrostomia, dependendo da agressividade da doença, alguns pacientes continuam perdendo peso, mas a velocidade de perda de peso é bem menor do que aqueles pacientes que não colocam a gastrostomia. E um estudo recente realizado por Marin, em 2011, conseguiu demonstrar que o índice de massa corpórea, quando há um declínio de 5% em 3 meses, pode aumentar o risco de óbito em 20%. O que nos mostra que tratar o ganho de peso pode nos ajudar a melhorar a sobrevida dos nossos pacientes. Nesse sentido, nós buscamos encontrar esse melhor momento para a colocação da gastrostomia, então em vários trabalhos científicos, num trabalho realizado na Escola Paulista de Medicina também, onde nós pudemos observar que a precocidade ela é bem-vinda tanto nos pacientes de acometimento apendicular quanto de acometimento bulbar. A gastrostomia, quando colocada em estágios mais avançados da doença, não parece ter nenhum efeito protetor, muito pelo contrário. O que nós sabemos é que gastrostomia deve ser colocada precocemente para que ela tenha a capacidade de auxiliar não só na manutenção do estado nutricional, não só na melhora de qualidade de vida, mas como também fazer um fator protetor para a evolução da doença, uma vez que nós buscamos todos os fatores protetores para que nós possamos cuidar enquanto aguardamos um tratamento mais efetivo. A colocação de gastrostomia, ela não é ainda um procedimento incluso na tabela SUS. O único procedimento incluso na tabela SUS é a endoscopia, que é o procedimento que nós precisamos para a colocação desse cateter. Então, quando os pacientes estão hospitalizados, eles conseguem fazer a gastrostomia endoscópica percutânea e receber o kit para isto. Quando os nossos pacientes estão ambulatoriais, eles não têm direito a realizar a gastrostomia via SUS, porque este procedimento não é contemplado até o momento na tabela SUS. O que nós temos contemplado hoje em dia é uma resolução de 2012, onde foi aprovada pela Comissão de Farmacologia da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que define que os indivíduos que têm necessidade de nutrição enteral possam solicitar este produto à Secretaria do Estado de São Paulo. Nós bem sabemos que, embora nós tenhamos alguns pacientes em processo, muitos deles são negados, porque a devolutiva que nós temos é que, como nós temos um acesso, um cateter de um calibre maior do que sonda nasentérica, que nós possamos utilizar dieta caseira nos nossos pacientes. Então, nós temos os nossos pedidos de terapia nutricional enteral muitas vezes negado, embora exista uma resolução para isso. Então, eu diria que no momento de hoje, as nossas necessidades são, primeiro, viabilizar o procedimento. Então, nós temos que viabilizar este procedimento a todos os pacientes com esclerose lateral amiotrófica no Brasil. Nós precisamos de um kit específico para a realização deste procedimento. Nós precisamos do procedimento gastrostomia incluso na tabela SUS. Nós precisamos do fornecimento da dieta enteral industrializada, uma vez que nós conseguimos, com poucos volumes, com fórmulas nutricionalmente mais completas, garantir a terapia nutricional efetiva aos nossos pacientes, sem o risco da contaminação, que muitas vezes pode acontecer com a dieta caseira. E nós precisamos trazer a possibilidade a todas as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica de ter acesso a um tratamento que pode mudar o curso das coisas. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia.
pela excelente apresentação. No tempo, eu convido, por gentileza, o professor Dr. Wagner Rogério dos Santos, ele é coordenador do Programa de Extensão e Desenvolvimento em Design, Tecnologia Assistiva da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Ele também é membro do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da própria universidade. Falará a respeito de tecnologia assistiva, o que temos hoje. 15 minutos. Obrigado, doutora Kelly, pelo convite. Obrigado a todos. Realmente é um desafio falar sobre tecnologia no momento em que a sociedade é extremamente tecnológica. Praticamente 80% da plateia aqui está plugado no celular, divulgando informações em tempo real, provavelmente disponibilizando informação que vocês estão vendo aqui para amigos e colaboradores de vocês que não tiveram condição de vir, então vocês estão disponibilizando. O evento está sendo filmado, então veja, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Em se tratando de doenças do neuromotor esclerose atraumiotrófica, nós temos muitas tecnologias, muitas. Um dos pontos que nós gostaríamos de mostrar aqui para vocês hoje é que existe uma necessidade grande, não só da tecnologia, mas de formar o usuário da tecnologia. E muitas vezes o usuário que não é aquele que vai operacionalizar o equipamento, sim que vai ajudar o familiar, o profissional de saúde ou o paciente em usar a tecnologia. Então, como podemos ver, nós temos muitas soluções tecnológicas em várias áreas. Nós poderíamos falar mobilidade, como foi dito aqui, tecnologias de acesso ao computador, tecnologias para a alimentação, tecnologias para que você possa ter auxílio à respiração, tecnologias de ponta, como o professor Acari colocou, célula-tronco, como o professor colocou bem anteriormente, novos fármacos. Então, veja, tudo isso é um universo que permeia o nosso meio tecnológico. Um dos fatores que é mais importante para nós, e é um pouco que vai revestir essa apresentação, é a característica do paciente com ela. Ele preserva praticamente todas as suas funções cognitivas. Então, ele sente, ele enxerga, ele ouve, ele vive, correto? Então, um dos grandes problemas que ele tem, uma das grandes ansiedades, é a comunicação. E que muitas vezes nós temos que correr contra o relógio para garantir essa comunicação. Né? E que, na grande maioria das vezes, como bem disse a professora Patrícia aqui há pouco, a comunicação, a tecnologia assistiva, como o próprio professor Abrão também comentou comigo ontem, é interessante como a gente pode observar que a tecnologia, quando ela é bem empregada, bem utilizada, e uma tecnologia bem empregada, bem utilizada, não precisa ser a tecnologia de ponta, não precisa ser a mais cara, não precisa ser a mais difícil, geralmente a mais simples, a mais barata e a mais funcional é que dá melhor resultado. O que nós precisamos é de profissionais que entendam o que é a tecnologia no momento que aquele paciente precisa. E isso resgata muitas vezes a dignidade dessa pessoa, porque ela pode se comunicar. Porque basicamente tudo que nós estamos fazendo aqui, nós temos pessoas de todas as partes do Brasil e nós viemos para cá com o único objetivo, se comunicar. Então, o que nós buscamos efetivamente, em última instância, é conversar, é trocar ideias, é compartilhar. Então, dentro desse contexto, eu queria focar um pouco mais nessa questão da comunicação aumentativa alternativa, algumas tecnologias, mas abranger um pouco mais o que e como nós estamos trabalhando, né? De que forma nós estamos enxergando a proposta de solução de alguns problemas, tanto tecnológicos, quanto de informação, como até alguns problemas que a própria indústria tem e que muitas vezes não tem aonde recorrer. Então, como comunicação aumentativa e alternativa, são dispositivos que nós podemos utilizar para facilitar a comunicação. Provavelmente muitos de vocês já tiveram acesso a esses tipos de tecnologia. Temos desde as mais simples, como cartões, como pranchas, um simples papel sulfite com algumas palavras. O importante é a comunicação, é se dispor a se comunicar. Ok? E isso envolve um fator extremamente importante, o ser humano. Se nós não tivermos a disponibilidade e a proatividade do ser humano em se comunicar,
em querer aprender a se comunicar, nós podemos ter a melhor tecnologia do mundo, não vai dar certo. Nós podemos ter aí um satélite dedicado, nós podemos ter inúmeras universidades desenvolvendo tecnologia, mas nós necessitamos que o ser humano queira se comunicar. E aí entra essa questão que hoje é o que nós estamos observando ao longo desses anos que nós estamos fazendo pesquisa, desenvolvimento e estudos no setor de neuromuscular. Nós temos 3 pontos importantes, que é a educação, que é o desenvolvimento tecnológico, porque nós precisamos nacionalizar as tecnologias, e estudos de acessibilidade. Eu vou abordar um pouquinho cada um deles, para que vocês tenham uma visão geral do que e como nós estamos trabalhando. Em relação à educação, é muito crítica essa questão. Então nós temos vários níveis educacionais. Você tem tanto a formação de novos pesquisadores, como a formação de especialistas que estão no mercado e que precisam se qualificar, e nós temos a formação dos novos profissionais que precisam entrar no mercado. Nesse sentido, em termos de formação de pesquisadores, mestres e doutores,